Fala pra gente quem é Carla Mioto, o que Carla Mioto fazia quando estava aqui no Brasil e o que continua fazendo. Show. Gente, para quem não me conhece, eu sou Carla, todo mundo sabe quem eu sou. Sou pregadora, levo a palavra do Eterno dos 4 cantos do mundo. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui hoje falando sobre o meu ministério, né? Porque, querendo ou não, muitas pessoas conhecem essa página que é super bombada na internet. Então, hoje, para mim é motivo de muita alegria estar aqui falando um pouco do meu ministério. O ministério começou em Vitória, no Espírito Santo. Eu era uma menina com cenário totalmente desfavorável. Uma pessoa que as pessoas olhavam e diziam: ela não vai ser nada. Muito menos pregadora, muito menos ministra da palavra. Mas eu sempre acreditei no que Deus plantou sobre a minha vida. No que Deus pairou sobre a minha vida. E um certo dia, isso não faz muito tempo, porque tem pouco tempo que eu ministro a palavra. Tem 4 ou 3 anos, se eu não me engano. Eu estou ministrando mesmo no altar. E um certo dia o Senhor virou para mim e falou: vou mudar a chave da tua história. Eu vou fazer algo novo, porque eu quero que você vivencie totalmente debaixo da minha palavra. E para quem não sabe, para quem não me conhece antes, tem algumas pessoas também que já me acompanham desde a época, porque eu era do mundo, né? As pessoas acompanham meu testemunho desde lá. Sabem que eu larguei tudo para poder viver o que eu vivencio hoje. Que eu vivencio sobre a obra, sobre o que Deus liberou sobre a minha vida. Eu era comissária de bordo, eu estudei muito tempo para isso. Era uma profissão dos meus sonhos, dos meus sonhos. Todos os dias eu falava: hoje eu vou acordar e eu vou ser uma grande comissária. E em cima disso, os planos de ser comissária não eram os planos do Senhor. Só que eu, um pouco imatura na época, não soube entender quais eram os planos de Deus sobre a minha vida. Diante de muitas revelações, diante de muitas palavras, eu ficava meio desnorteada. Até que um certo momento o Senhor ele me arrancou do meio da aviação, ele me tirou desse meio e disse: agora você vai trabalhar só para mim, só que você vai trabalhar no meu altar. E eu não entendia muito bem, até porque eu não vim de um berço evangélico, né? A minha família ela não é evangélica, eu sou a única evangélica da minha família. Então, assim, para mim ter carregado isso a vida toda foi muito difícil, foi muito complicado, porque por mais que ninguém acreditasse, por mais que eu não tivesse uma mão ali, eu tinha que acreditar que era Deus totalmente na minha vida, que eu estava pairada sobre uma palavra dele. E nisso, quando as pessoas começaram a ver que eu tinha abandonado a minha carreira, porque eu postava muito, o meu Instagram era totalmente diferente do que é hoje. Postava sobre a minha carreira, sobre qual era o meu sonho, os lugares que eu queria visitar, sobre a aviação e tudo mais. E um certo dia Deus me arrancou. Isso me doeu muito. Só que ele me arrancou para poder viver o propósito dele. Não entendia muito bem, mas mesmo assim eu encarei. Mesmo assim eu fui diante do problema. Para quem não sabe, eu sou órfã de pai e de mãe. Não tenho pai, não tenho mãe, tenho família. Só que, como eu falei, a minha família não é evangélica, mas minha família não segue comigo. Hoje a minha irmã é convertida e tudo mais, é a única pessoa que me acompanha neste meio. E foi muito difícil. No começo, eles terem que lidar com uma menina que era tão nova, abandonar uma carreira, uma profissão dos sonhos, para poder vivenciar os sonhos de Deus. Porque foi isso que Deus fez na minha vida. Ele tirou os meus sonhos para poder vivenciar totalmente os sonhos dele. Então, na época, era uma conturbação muito grande. O que essa menina está fazendo? Por que ela está largando tudo? E isso e aquilo. Eu falava: eu estou debaixo de uma palavra. Mesmo muito imatura, não sabendo o que o Senhor faria, hoje eu vou vivenciar isso, eu vou vivenciar o que Deus tem para mim. Só que durante esse tempo, eu vivenciei como é que eu posso falar, experiências muito grandes de Deus. Porque além de eu ser sozinha, buscar sozinha, não ter uma família que pudesse me dar um suporte, eu ainda tinha que buscar por mim e pela minha família. Entende? Eu tinha que buscar pelo meu ministério e pela minha família. E eu carreguei um peso muito grande em cima disso. Então, durante esse tempo todo, as pessoas olham assim: poxa, o ministério da Carla cresceu tão rápido, poxa, o ministério da Carla é tão bonito, ela é uma jovem que prega, que tem muito para poder vivenciar. Só que as pessoas não sabem a história passada da Carla. O que a Carla teve que renunciar para poder vivenciar esse ministério hoje? O que a Carla teve que deixar lá atrás para vivenciar esse ministério hoje? Porque para uma mulher estar hoje
à frente de um altar é muito difícil. É muito complicado. A gente sofre julgamentos todos os dias. A gente sofre exclusões todos os dias. Eu não falo exclusões só da parte do homem, eu falo exclusão dentro da igreja. Nós sofremos isso e eu tenho que falar isso porque como eu estou em uma live aberta, eu preciso falar para você a verdade. A mulher, ela sofre sim. Ela sofre por ela ser uma ministra da palavra, ela sofre por ser uma mulher bonita, ela sofre por todos os dias ter que lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo e as pessoas não entendem. Vão olhar para o teu momento, mas não vão olhar para a tua história. Vão olhar teu rostinho bonito, mas não vão ver suas renúncias que você teve que pagar até aqui. O preço que foi pago, tudo que você renunciou lá atrás, tudo que você entregou no altar um dia. Então, hoje, falar do meu ministério, para mim, é algo muito grandioso. Porque eu conquistei isso na renúncia. Por mais difícil que tenha sido, eu conquistei renunciando. Provando para Deus que por mais que eu fosse nova, por mais que eu fosse uma mulher, eu poderia sim seguir o chamado. Não vai ser fácil, não é fácil, nunca será. Só que quando a gente entende que Deus, ele nos sustenta. Deus faz com que nós dependemos totalmente dele, nós não jogamos isso para fora. E hoje eu falo que eu não me vejo sem o meu ministério. Eu não me vejo trabalhando em alguma área que não seja servir ao meu Deus. Eu só me vejo fazendo isso. Por mais que eu pudesse ter condições de fazer outras coisas, não são as minhas condições. É o que Deus designou a mim. Eu sei que, às vezes, nós nos indagamos. Poxa, tão nova. Poderia estar fazendo uma faculdade, poderia estar fazendo alguma coisa diferente. Não poderia carregar esse peso de um ministério tão novo. Só que não sou eu que escolho. Quem escolheu o meu ministério foi Deus. Quem apontou na multidão e disse ela foi Deus. Então não adianta as pessoas olharem e falar, não vai para frente, não vai conseguir, é muito nova. Eu sei o que Deus falou comigo. Hoje eu sou totalmente grata a muitas pessoas que acreditaram no meu ministério. Por mais que pudesse ser impossível, um cenário totalmente, eu falo que eu sou uma Esther no meio como é que eu posso falar, dessa geração, sabe? Deus olhou para Esther e disse, vou te fazer rainha, e foi o que aconteceu. Hoje, quando eu olho para o meu cenário, eu falo, caramba, eu não tinha nada, eu não tinha quem pudesse me ajudar, eu não tinha quem pudesse me indicar. Só que a gente não precisa de quem indique, de quem coloque, não, nós precisamos apenas de Deus. Porque quando é Deus no propósito, nós sabemos é Ele que vai nos sustentar a caminhada toda. Então, hoje eu sou muito grata por isso. Estou fazendo um resumo do resumo. Acho que a maioria conhece meu testemunho. Mas, basicamente, é isso. Deus me tirou de um cenário totalmente desfavorável, de um solo totalmente infértil, uma menina que não tem pai, uma menina que não tem mãe, para poder vivenciar o que eu vivencio hoje. Que não é nem o começo. Eu costumo falar que não é nem o começo. Porque eu sou muito nova, eu sou tão pequena para poder vivenciar coisas tão grandes em Deus. Então, hoje, eu me ver aqui em Londres, eu me ver na Inglaterra, cumprindo o que o Senhor me designou a fazer, só me vem à memória. É isso, eu vou permanecer e não tem ninguém que me pare. Porque é difícil, as circunstâncias vêm, as pedradas vêm, teu passado vem à tona, as histórias passadas vêm à tona. Mas aí a pergunta que eu te faço, será que você está baseado na palavra do homem ou será que você está baseado na palavra de Deus? Entende? Porque nós temos que nos basear apenas na palavra de Deus, no que Ele liberou e pronto. Eu costumo falar que eu sou uma pessoa que... Como é que eu posso dizer? Eu sou meio desapegada a essa questão das pessoas falarem, não vai conseguir, não vai pra frente, não sei o quê. É como se entrasse aqui e saísse aqui. Porque se eu sei o Deus que levantou uma órfã dentro de um cenário totalmente desfavorável, eu sei o Deus que vai sustentar essa órfã até o final da vida dela. Então, podem falar o que quiser, podem fazer o que quiser, mas ninguém conhece a minha história.